Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Então, hoje, domingo, último dia de fevereiro, tá aí a prometida estreia da nova série da Revolução Industrial Brasileira comigo, Fausto Oliveira. O nome da série passa a ser o seguinte: Brasil, Razões para Acreditar. Por que fazer uma série chamada Brasil, Razões para Acreditar? Porque desde que eu lancei a Revolução Industrial Brasileira lá em 2019, já recebi muitos, realmente muitos comentários agoniados, angustiados com a situação brasileira. A Revolução Industrial Brasileira nasce para comentar um processo muito ruim, muito problemático, que acontece dentro da esfera econômica do Brasil, que é a desindustrialização. E, evidentemente, ele não poderia ser comentado, receber um comentário digno. A desindustrialização brasileira, em todas as suas complexidades, ela não poderia ser compreendida sem que a gente se aventurasse por comentários e entrevistas e opiniões dentro do panorama econômico geral. E o panorama econômico geral nos últimos anos é uma desgraça. Então, é óbvio que durante quase 2 anos que a Revolução Industrial Brasileira está aí na rua, acumularam-se conteúdos em vídeo, em texto, no Twitter, várias manifestações de informação, aparições de informação nas mais variadas formas, que realmente tem razão de trazer um certo desespero. Só que essa nunca foi a minha intenção. A minha intenção, muito ao contrário, era tentar contribuir para uma retomada da esperança, para uma retomada do otimismo. E aí, de repente, eu percebi que estava acontecendo um pouco o contrário daquilo que eu desejava. Por isso, então, eu decidi tomar uma atitude de todos os domingos, a partir de hoje, fazer, então, um programa especial aqui no canal que vai se chamar sempre Brasil, Razões para Acreditar, em que eu vou explorar visões que eu tenho e que eu costumo nutrir para mim mesmo, para que eu possa alimentar o meu otimismo e continuar discutindo com boa vontade e com esperança e com ânimo a situação brasileira, para evitar que eu caia nessa situação de depressão e de pessimismo em que muita gente está. E é exatamente esse tipo de reflexão que eu venho fazendo comigo desde muitos anos, compartilhar então, a partir de agora com vocês, nessa série Brasil, Razões para Acreditar. E, bem, eu, primeiramente, antes de partir para o conteúdo mesmo desse primeiro episódio dessa série, eu queria colocar uma coisa que também acho que é necessária, que é o seguinte: hoje a sociedade brasileira é absolutamente polarizada na discussão de todos os assuntos importantes. Todos os assuntos importantes brasileiros hoje têm discussão polarizada. E eu acho que essa polarização chega até mesmo ao nível sentimental, emocional, psicológico das nossas cabeças quando elas se deparam com a realidade. Existe um pessoal muito grande, ao qual inclusive eu estou mais próximo, que diagnostica a realidade, percebe a realidade tal como ela é e descamba para um pessimismo. Faz uma crítica realista que pode alimentar o pessimismo. E eu acho que existe uma complementação, né, no pessoal ao qual eu me afilio que é necessária. Isso é o que eu vou tentar fazer aqui agora. E por outro lado, existe um pessoal que percebe tudo melhorando, acha que as coisas agora estão indo no caminho certo e fecham os olhos à realidade completamente desorganizada, malsã, uma realidade perversa, com tanta gente sendo excluída, sendo levada para a marginalidade, sendo levada para a subutilização. E tudo isso acaba virando naturalmente um caldeirão fervilhante de revolta, de problemas na sociedade que não podem ser tratados com esse nível de hipocrisia. Então, existe um otimismo vigente aí, que vamos dizer uma certa parcela da sociedade alimenta, que eu considero vazio e por isso mesmo um pouco, queria evitar adjetivar, mas eu acho um otimismo ruim, porque ele, além de ser vazio, ele é irritante, é falsificador. É um otimismo que não nos conduz a um bom lugar. E aí, como é que se acha um meio termo nessas duas coisas? Eu acho que a solução é sempre a de abrir novos espaços. A solução sempre será a de fazer reflexões que, a partir da realidade, por dura que seja, encontre novas possibilidades. Essa é um pouco a razão de ser da Revolução Industrial Brasileira. Muita gente acha que, por causa do nome, Revolução Industrial Brasileira, o projeto se resume a uma defesa da reindustrialização antiga,
ou da defesa de uma cópia de modelos de desenvolvimento que eu reputo como bons, como corretos, aplicados em outros lugares para o Brasil. Mas não é nem uma coisa nem a outra, porque, né, obviamente, a industrialização antiga já não é perfeitamente aplicável no mundo contemporâneo e tampouco os modelos de desenvolvimento aplicados em outros países podem ser replicados no Brasil sem tirar nem pôr. Então é preciso, no mínimo, muita criatividade para adaptar os modelos. E, mais do que isso, chegar a uma formação, a uma ideia própria. Porque as características do Brasil são absolutamente específicas. E aí é que eu acho que está a dificuldade de encontrarmos coletivamente uma razão para acreditar. A falta de uma razão para acreditar que seja ao mesmo tempo realista e ao mesmo tempo não pessimista está exatamente nessa cegueira coletiva que todos nós temos de perceber o que pode ser o caminho brasileiro, o que pode ser a nossa realidade mudando a partir da sua própria condição. Não é verdade? Então dentro da Revolução Industrial Brasileira, na realidade eu até falo isso pela primeira vez aqui nessa série, que eu acho que vai acabar sendo talvez a mais importante coisa que esse canal vá transmitir ao longo da sua existência, é que a Revolução Industrial Brasileira é um tripé, é uma ideia, vamos dizer, tripartite. O que seria esse tripé da Revolução Industrial Brasileira? Eu acredito que um plano, um projeto para o Brasil, um projeto de país, tem que contentar três grandes eixos, né? Um deles seria, primeiramente, claro, o reaproveitamento das formações econômicas que nós herdamos do passado, porque elas estão aí, os nossos setores de rendimentos de escala crescentes, de encadeamentos produtivos mais complexos, eles continuam existindo. E é preciso, portanto, que eles sejam reaproveitados. Então, nesse sentido, é falar de uma reindustrialização em sentido mais clássico. Um segundo pé desse tripé seria como robustecer, como fortalecer essa primeira perna. Como pegar essa estrutura, essa formação econômica tradicional antiga da velha indústria brasileira, que vem aí aos trancos e barrancos sobrevivendo, e dos novos setores sofisticados que apareceram, como transformá-los em coisas modernas, mais potentes, mais produtivas, não é verdade? E aí, quer dizer, a grande discussão da inovação, da ciência e tecnologia, toda uma série de potencialidades que precisam ser anexadas, introduzidas às velhas formas produtivas brasileiras, para que elas possam, então, dar melhores frutos, voltar a crescer. Mas existe uma terceira perna, que infelizmente eu acho que é muito pouco comentada, que é de que maneira nós podemos construir novas formações econômicas, produtivas e sociais e territoriais no nosso país hoje, de acordo com essa realidade estranha que nós temos, para que se possa então pensar o desenvolvimento de uma maneira que de fato contemple a todos. Porque é isso, né? Na realidade o desenvolvimentismo que a gente tanto fala, comenta, defende aqui, ele não pode de fato ser um desenvolvimentismo exclusivo de elites empresariais. É claro que não. Ele não pode ser um desenvolvimentismo que seja apenas oriundo de ideias do Estado. Ele tem que ser um desenvolvimentismo que seja vamos dizer assim, uma simbiose, um movimento da sociedade como um todo. Ele tem que ser um consenso nacional. Um consenso nacional que diga, nós, Brasil, queremos então andar para frente, sermos felizes, muito bem. Só que isso inclui o seguinte, onde está a voz da sociedade? Onde está a formação econômica que a sociedade quer pensar, criar e produzir? E isso é o que falta. Porque todos os debates que nós fazemos até aqui não contemplam aquilo que está disperso. Toda aquela potência produtiva, aquela capacidade orgânica, aquela capacidade energizada, furiosa que existe aí na base da sociedade, mas que está dispersa. Então esse seria o terceiro tripé de uma revolução industrial brasileira, tal como eu a entendo. Então seria o primeiro, o aproveitamento das formações econômicas antigas que nós herdamos do passado, do nosso glorioso período desenvolvimentista, a sofisticação dessas formações antigas através de novas políticas e novas iniciativas que precisam ser feitas, e em terceiro lugar, porque a sociedade já não é mais a sociedade daquela época, numericamente não é,
Politicamente não é. E, além de tudo, com uma história complexa dos últimos anos que nos criam, que nos geram especificidades sociais, políticas, territoriais muito graves, que precisamos atender para conseguir, enfim, propor alguma coisa que seja realmente efetiva, realmente viável em termos de desenvolvimento, que seria essa terceira perna. Quais são, então, as novas formações econômicas que nós precisamos fazer surgir no Brasil para que a gente possa, então, aí sim, de fato, alimentar um otimismo, alimentar uma esperança, não com esse vazio de projeto que hoje as pessoas que dizem que está tudo muito bem, né, costumam expressar, né? E nem tampouco com esse pessimismo que não nos vai levar a grandes conclusões, né? Que é esse pessimismo de quem apenas fica vendo o problema da realidade, de quem apenas diagnostica a gravidade da situação. Então, veja, naturalmente, todos os vídeos dessa série, tá, gente, vão ficar um pouco mais longos, né? É uma série feita para formular uma ideia de desenvolvimento para o Brasil. Então, naturalmente, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Então, eu vou gravar sempre nos domingos, então esperem realmente que seja uma contribuição para os seus domingos e para as suas semanas para você, né, conseguir dar uma melhorada aí na sua cabeça de pessoa preocupada com o Brasil. Olha, gente, a minha resposta para esse primeiro episódio é a mais geral que eu consigo, na minha vida inteira, até aqui, conseguir formular, pensar, encontrar. O caminho para a gente conseguir formular, inventar, criar uma nova formação produtiva que parta da base da sociedade e consiga, com isso, entrar numa simbiose com um processo de desenvolvimento conduzido pelo governo e pelas empresas, é achar as inteligências coletivas do Brasil. Achar e ativar as inteligências coletivas do Brasil. E aí, naturalmente, o que são as inteligências coletivas do Brasil? Na minha visão, e vou tentar ser o mais claro possível, são os conjuntos de capacidades, habilidades mesmo, de todo tipo, que repousam e em condição completamente dispersa na sociedade. A sociedade brasileira, dessa sua maneira caótica, desordenada, dispersa, vira e mexe, ela dá demonstrações de capacidades produtivas coletivas até complexas. E são muitas. Desde situações comunitárias, resoluções que o pessoal gosta de desqualificar chamando de gambiarra, para problemas comunitários e locais, até mesmo capacidades de se associarem em trabalhos coletivos, ou, por exemplo, culturas empresariais que vivem a partir de certos locais e que nesses territórios elas costumam florescer ou poderiam florescer muito mais se houvesse alguém que pudesse organizá-las, coordená-las, financiá-las e levá-las a virarem projetos produtivos de verdade. As inteligências coletivas são aquele conjunto de fenômenos mentais e materiais que repousam em estado de dispersão pela sociedade. E o Brasil, sendo ele muito grande, tendo ele uma cultura muito diversa, necessariamente vai apresentar isso das formas mais diferentes possíveis. E é claro que nesse primeiro episódio aqui do Razões para Acreditar, esse conceito vai ser tratado de uma maneira um pouco abstrata. Porém, ao longo dos próximos episódios, eu pretendo descer um pouco mais ao nível de concretude para encontrar potencialidades reais e mobilizá-las. Essas inteligências coletivas, esses conjuntos coletivos de habilidades socioprodutivas estão aí. Eles adquirindo diferentes formas de acordo com as regiões, com as localidades, com as culturas, com as histórias locais, com as sociologias locais, com as territorialidades, etc, etc, elas vão precisar ser ativadas uma vez que sejam encontradas. Porém, antes de tudo, é preciso encontrá-las. Como se encontram as inteligências coletivas do Brasil? O que são elas? Quando você procura alguma coisa, você precisa ter uma noção do que é aquilo que você está procurando. O que nós estamos procurando ao dizer encontremos as inteligências coletivas do Brasil precisamos encontrar as heranças técnicas e tecnológicas perdidas que estão
nos bairros brasileiros, nas comunidades brasileiras, nos municípios e regiões metropolitanas brasileiros. As habilidades culturais e artísticas e também, por que não dizer, estéticas, poéticas, comerciais, as habilidades de toda ordem que também estão por aí dispersas. Porque o modelo econômico, tal como ele é hoje, coloca essas pessoas longe de uma organização ativa dessas habilidades coletivas. Empurra essas pessoas para a informalidade, em que cada um tem que se virar de dia para poder pagar o que vai comer de noite, ou vice-versa. Então é impossível, nesse cenário, as pessoas se organizarem dentro das suas habilidades coletivas para finalmente ativar e transformar essas habilidades que hoje estão aí em estado de latência e dispersão em algo concreto, ativo e produtivo. Então cabe sim a políticas públicas de desenvolvimento locais encontrar as inteligências coletivas, que são sempre a ação de encontrar essas inteligências coletivas é um ato de diagnosticar potencialidades. Quando digo diagnosticar potencialidades, não me refiro especificamente a diagnosticar, por exemplo, que no sertão nordestino nós temos terra para plantar mandioca, então plantemos mandioca. Ou que, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro vai dar muita alface, então plantemos alface e criamos cooperativas de produtores de alface. Não se trata mais disso. A visão que eu considero que seja necessária para o Brasil realmente ter razões para acreditar no seu futuro é outra. É fazer o mesmo tipo de diagnóstico com o que há dentro da cabeça das pessoas, coletivamente. Então, o que é que tem dentro da cabeça das pessoas, coletivamente, nos diferentes territórios, nas diferentes localidades, que possa ser aproveitado? É preciso ousar. É preciso identificar de uma maneira ousada essas potencialidades. E é por perceber que elas existem que eu sim sou um otimista. Diferente, portanto, desses comentários tantos e tantos que eu recebi de que o Brasil acabou, de que não temos chance nenhuma, de que não há esperança, etc. É óbvio que nós temos que cuidar das coisas que estão sendo destruídas. É óbvio que precisamos sofisticá-las, a estrutura produtiva brasileira, industrial preferencialmente e tudo mais. Porém, existe um tal nível de dano social que eu considero necessário que as chamadas racionalidades ocultas, que é isso que eu estou chamando de inteligências coletivas dispersas, sejam identificadas e ativadas. É evidente que ao longo desse imenso território do nosso país, essas inteligências coletivas evoluíram diferente ao longo da história. No sul do Brasil, onde o tecido industrial sempre foi mais desenvolvido, sempre chegou mais longe, as inteligências coletivas certamente vão expressar um pouco mais de proximidade com o que foi a indústria do século XX. Então, por exemplo, será muito fácil você encontrar grupos de mecânicos aposentados que têm perfeita capacidade de passar seus conhecimentos para jovens que querem virar mecânicos modernos, ou eletricitários antigos que agora podem se juntar com com jovens que queiram ser eletricitários novos. E o que essas pessoas vão fazer? Vão procurar emprego de eletricitário? Vão procurar emprego de mecânico? Olha, se houver esses empregos e eles forem de qualidade, sim, eles irão. E será bom que eles vão. Mas é muito provável que não haja para todos, mesmo com o Brasil no processo de reindustrialização. O que seria necessário, então? Uma política pública de desenvolvimento para que esses jovens mecânicos, jovens eletricitários de regiões onde isso possa surgir, virem empresários coletivos de projetos de empresas produtivas que criem novas maneiras de fazer produtos e serviços a partir dessas habilidades, dessas inteligências coletivas, uma vez que elas sejam ativadas. Para que isso aconteça, é necessário mais do que identificar e mais do que ativar, é necessário que, uma vez que isso se torne empresa, esses empreendimentos coletivos que serão a expressão material da inteligência coletiva, se transformem em entes econômicos viáveis. E é por isso que o que eu estou falando não tem exatamente a ver com aquilo que era chamado até alguns anos atrás, não sei se ainda é, de economia solidária. A economia solidária é basicamente a tentativa de organizar coletivamente pessoas dispersas pela sociedade em atividades, em geral, de pouco valor adicionado, porém,
com um fator de gravidade a mais, que eu acredito que seja uma falta, um problema daquela proposta antiga, que é a de não formular encadeamentos de qualidade desses empreendimentos coletivos junto ao restante da economia. E para termos um novo desenvolvimento que parta da base da sociedade e dê resposta ao povo necessitado, é preciso que esses empreendimentos coletivos que nasçam a partir das inteligências coletivas identificadas e ativadas encontrem encadeamentos produtivos sérios, de verdade. Esses encadeamentos produtivos sérios, de verdade, são necessariamente a transformação dessas empresas coletivas em parceiras econômicas de outras empresas já estabelecidas, sejam elas setor industrial, setor agrícola, setor de serviços, comércios urbanos e até mesmo no comércio internacional. Isso, meus amigos, não é nenhuma novidade. Por quê? Porque vários países, principalmente do sul da Europa, já fizeram experiências muito bem-sucedidas em relação a isso. Então, para o Brasil, é um formato que realmente é novo, mas é um formato, no fundo, viável. É um formato, no final das contas, muito esperançoso. É um formato reindustrializante, dentro de um sentido mais amplo da noção de reindustrialização. E é um formato que, principalmente, além de tudo isso, gera solução imediata para um problema que nos impõe uma certa pressa. Nós somos defensores da reindustrialização do Brasil, como eu falei, aproveitamento das antigas estruturas econômicas brasileiras e fortalecimento delas mesmas até elas virarem alguma coisa maior e melhor do que já foram. Claro, na esperança, na correta esperança, de que isso se transforme em melhores empregos, em uma maior quantidade de melhores empregos. E isso acontecerá, a depender de nós rearrumarmos a nossa macroeconomia, termos um projeto de desenvolvimento que organize essa microeconomia, porém, a pressa está colocada. As necessidades são maiores e mais imediatas. É necessário, portanto, que para criar um ambiente favorável, até mesmo a consecução desse projeto maior, nós tenhamos também muitos projetos, milhares de projetos espalhados por todo o território brasileiro, com todas as suas especificidades de identificação, ativação, organização e produção das inteligências coletivas brasileiras para que elas se transformem em empreendimentos coletivos. Eu acho, sinceramente, que essa é a maior das razões para acreditar no Brasil. O Brasil tem uma população que está disposta a isso, tem a necessidade disso, tem a suficiente vitalidade, a suficiente vontade para isso, tem espírito para empreender um esforço desse tipo e tem, acima de tudo, uma criatividade que fica demonstrada vez atrás de vez. Uma pena que essa criatividade seja dispersa, seja mal organizada. Caberá, então, aos entes públicos municipais, estaduais, intermunicipais, consorciados e a própria União, naturalmente, a organização de um grande projeto de identificação, ativação, coordenação e produção dessas inteligências coletivas. Gente, então esse foi o primeiro episódio do programa novo aí da Revolução Industrial Brasileira chamado Brasil, Razões para Acreditar. A possibilidade de que nós possamos ter, a possibilidade de termos isso no Brasil é real, é factível pensarmos esse tipo de coisa. Não existe proibição de nenhuma ordem para que o Brasil tenha esse tipo de esperança e essa é sim uma esperança concreta. Algo que, uma vez que seja feito, um motor do desenvolvimento se liga, um motor se ativa. Tudo ficará mais fácil a partir do momento em que essa massa de excluídos possa ser trazida para dentro de uma nova economia. Uma economia que parta do conhecimento que eles têm, da inteligência que eles têm, muitas vezes nem sabem que têm, mas que, uma vez que seja colocada em ação, trará excelentes resultados. E, naturalmente, que isso possa se integrar numa visão muito maior de projeto de país que envolva aí sim os outros dois pés do tripé que eu chamo de Revolução Industrial Brasileira. Legal. Pessoal, obrigado por assistir. Esse foi então o primeiro episódio do Brasil, Razões para Acreditar. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha trazido um pouco de otimismo em relação ao país, em relação à sociedade. Essa é a ideia, para que vocês voltem aqui e saiam se sentindo melhores, se sentindo com mais esperança
para que vocês possam ir para a semana de vocês, ir para as interações na internet de vocês, para que vocês possam ir para as discussões de família, etc, etc, trazendo um pouco mais de visão realista sobre aquilo que pode sair de bom dessa situação tão ruim em que nós estamos. Obrigado, pessoal. Até próximo domingo no episódio 2 do Razões para Acreditar. Até lá.